Bom, primeiro, não sei se todo mundo me conhece, acho que a maior parte, né, me conhece. Meu nome é José Luiz Pires Camacho, eu sou lá da USP, da Engenharia Química. Minha área de atuação, dentro da Engenharia Química, eu trabalho com Química Teórica também, mas tem outros aspectos, fenômenos de transporte, né, transporte de quantidade de movimento, calor e massa, separações não convencionais e coisas assim. E dentro da química teórica, um dos aspectos que a gente utiliza é a quântica. Cada vez que você lê alguma coisa sobre quântica, você fala assim, puxa, isto eu não sabia. Né? Que a quântica tem esta característica fundamental para a gente. Ela, cada vez que você tenta responder alguma coisa, ela te traz como resultado uma nova pergunta. Que foi assim como ela começou. Cada vez que se tentava entender algo, a natureza, que já sabia que estava sendo explorada de uma forma quântica, respondia com uma nova pergunta em cima daquilo, respondia-se essa e a resposta era uma outra questão e assim por diante vai. Né? Então dizer que, ele sabe muito de quântica? Não. Eu sei alguma coisa porque eu sentei para estudar um pouco de quântica. Agora, ela ainda está em franco desenvolvimento. Se a gente comparar a teoria quântica com as outras teorias da física, por exemplo, a física newtoniana, que é a física que rege praticamente todo o nosso dia a dia e o que a gente aprendeu, né, com pai, mãe, avô, tio, assim por diante vai, e na escola também, essa física newtoniana, a física clássica, ela foi gerada no século XVII. Né? Portanto, ela é muito mais poderosa do que a quântica, que se estruturou nas 3 primeiras décadas do século XX. Né? Então, a quântica é um bebezinho comparada com a newtoniana. Né? A newtoniana tem mais de 300 anos, né? Bem mais de 300 anos, né? Quase 400 anos. Né? E, dessa forma, se a gente comparar a influência que a gente tem da teoria quântica com a teoria newtoniana, a newtoniana ela rege todo o nosso comportamento. E é muito fácil a newtoniana, porque o nosso cérebro, como ele é newtoniano, ele gosta desse tipo de coisa. Né? O que a newtoniana fala? De previsibilidade, de objetividade, subjetividade, esquece. Não existe subjetividade dentro da newtoniana. Ou é, ou tem que ser. E dessa forma, o nosso cérebro se habitua com esse tipo de coisa e, portanto, é muito fácil entender todas essas características. Lembra do penso, logo existo? Penso, logo existo é newtoniano. Penso eu raciocino, eu faço uma série de estruturas mentais. Então, se eu penso, eu existo. Quando o Einstein apareceu, ele trouxe a relatividade. Na relatividade, o que a gente faz? A gente estabelece referências. Fundamentalmente, olha como o Einstein impactou a vida da gente. O exemplo que eu gosto sempre de citar é o seguinte. A gente é convidado para ir para um churrasco. Né? Tem carne, ou é churrasco de berinjela, abobrinha, seja lá como for, que cada um faz o churrasco que achar conveniente. Né? E aí é o seguinte, olha, você faz o seguinte, tem um mapa aqui, neste mapa você vai passar por esta árvore, depois tem aquela casa ali, depois tem uma subida, tem uma descida, tem um lago, tal, e a gente vai dirigindo, ou vai de carona, e o tempo vai passando. Nossa, como esse lugar é longe. Acontece o churrasco, a gente volta. O que acontece na volta? Muito mais rápido, né? Por quê? As referências mudam o espaço e o tempo. Esta era a proposta da relatividade do Einstein. Quando eu estabeleço referências, eu mudo o espaço, eu mudo o tempo totalmente. E o tempo encurta, o espaço encurta, tudo fica diferente. Né? Então, quando veio essa questão toda, né, do Einstein, em vez de eu penso, logo existo, a gente tem eu sinto, logo existo. Passou a ser diferente. É uma
relação diferente que a gente passa a ter com o espaço e com o tempo. Quando veio a quântica com o Planck, né, mudou a coisa. A quântica é conhecida como a física das possibilidades. Por quê? O observador, ele agora escolhe. Ele cria as coisas através da escolha que ele faz. E quando a gente cria as coisas a partir das nossas escolhas, eu escolho, logo eu existo. Ficou diferente. A nossa relação com o mundo, pela quântica, é completamente diferente. Né? A quântica, ela traz uma questão fundamental, que é a questão do observador. É a física do observador, que atualmente a gente não coloca nem mais como o observador, é o participante. Né? Porque o observador é aquela coisa de sentar na cadeira. O que é o observador? Eu vou assistir uma peça de teatro, sento e observo os atores ali. Terminou, levanto e vou embora. Agora, a quântica não propõe mais isso para a gente. Nós somos participantes do processo, ou seja, a peça está ali no palco e eu passo também a atuar como um dos atores, um dos elementos dessa peça. A gente faz parte desse processo todo. Então a quântica, ela veio trazendo umas modificações muito grandes em termos de a relação que a gente tem com a gente mesmo, com os outros e com o lugar onde a gente está. Eu vou pegar esta caneta, eu vou largar essa caneta. O que vai acontecer com ela? Ela vai o quê? Por quê? Por que ela vai cair no chão? Pois é, aí é que está. Newton diz, ela vai cair no chão. A quântica diz, existe a possibilidade de ela cair no chão. Agora, ela vai cair no chão? Sim, porque a nossa mente newtoniana vai fazer com que ela caia no chão e vai materializar isto. Agora, e ela poderia ficar parada? Existe essa possibilidade? Sim. Existe a possibilidade de a caneta ficar parada. Existe a possibilidade outra dela subir. A gravidade atrai, mas não tem uma gravidade de Júpiter que é muito maior. Por que ela não pode ser atraída pela gravidade de Júpiter? Então não me justifica o fato dela cair. Ela está mais próxima da Terra. Mas a influência, o Sol, a influência do Sol é monumental. Por que ela não é atraída para o Sol? Porque isto aqui criou algo dizendo, bobagem. Ela não vai se atrair, ela vai cair no chão. O ler tarô com aquela figura que é o máximo, ela adivinha tudo da sua vida. Bom, primeira coisa, você sentou na frente da pessoa, a gente aqui, nós estamos já trocamos várias partículas. Né? Então a gente troca partículas que são bósons e férmions, partículas de forma e partículas de informação. Partícula é frequência, a frequência é informação. Estas partículas que a gente está trocando aqui, elas estão carregando informações da gente. Então significa o seguinte, quando eu sento lá na mãe de santo, na taróloga, no que vai ler runas, na pessoa que vai me ler mapa astral e tudo mais, puxa, essa pessoa é boa, ela sabe um monte de coisas. A quântica diz o seguinte, claro que ela sabe, ela está usando ali um foco, que é ou um tarô, ou um conjunto de runas, ou um mapa astral, enfim, a borra de café, seja lá o que for, porque aquele foco faz com que estou olhando para isso. Eu não fico, amanhã eu tenho que pagar imposto, tenho que passar no supermercado, tenho que comprar papel higiênico, tenho que comprar detergente. Não, eu estou olhando para aquilo e meu foco é aqui. Se o meu foco é aqui, e na pessoa com quem eu estou interagindo, tem alguns símbolos ali que eles são sincrônicos. E isso, nossa, isto aqui, você conectou, fechou o circuito, o símbolo te chamou a atenção porque nesta conexão alguma coisa ligou, aí você começa a falar. E aí a pessoa fala assim, a Camila é o máximo. Sim, porque ela se libertou de uma coisa que era newtoniana, que ler carta é o quê? É estabelecer, é fazer uma leitura semiótica
de um símbolo que está ali na sua frente. Não, existe algo que é um pouco mais além disto, que está no nível quântico, de troca de partículas efetivamente, que trazem informações, e a partir dessas trocas de partículas que trazem informações, a gente ativa esta possibilidade destas interpretações. Então, é assim, só este tempo que nós já estamos aqui, a quantidade de partículas que a gente trocou, a gente teria a possibilidade de saber tudo sobre todo mundo, e não só, aí, assim, Filó, eu conheço já há um bom tempo, né? Eu sei, posso saber o que aconteceu com ela, mais ainda, ela ontem esteve com outras pessoas, ela trocou partículas com essas outras pessoas. Estas partículas com quem ela trocou estão sendo trocadas comigo. E as outras pessoas trocaram com outras e com outras e com outras, assim por diante vai. Ou seja, no fundo, uma rede. No fundo, o que a gente tem? A possibilidade de saber tudo sobre tudo. E o mais interessante ainda, né? Nesta nuvem a gente tem uma série de eventos. E quando os indivíduos interagem com esses eventos, eles traçam relações entre esses eventos. Eles traçam conexões entre esses eventos. E a quântica, ela fundamentalmente trabalha com esse tipo de coisa. Conexões, interconexões. A gente não pode, hoje em dia, falar de fatos isolados. Partículas, elas não existem isoladamente, elas só existem quando estão em interconexão. Então, eu dizia assim, põe uma pessoa dentro, numa ilha sozinho, sem nada, né? Ela existe? Não, porque onde estão as interconexões? Como é que ela vai saber quem ela é? Fundamentalmente, não se fala hoje em dia em individualidades. Nós somos indivíduos, óbvio, nós somos indivíduos, mas somos indivíduos todos interconectados. Eu só vou saber se eu amo ou se eu tenho raiva se eu estiver em relação com alguma coisa ou com alguém. Como é que eu vou desenvolver um sentimento se eu não tenho nenhuma interconexão? Como é que eu vou desenvolver algo se não existe essa troca, essas interconectividades? A quântica está trazendo esse tipo de coisa para a gente. Não se fala em partículas isoladas, a gente fala em partículas que formam um todo e que estão interconectadas. E mais ainda, partículas que têm consciência. Qual é o menor nível de consciência que a gente considera dentro da física? Um elétron. Mas o elétron sabe fazer 1 mais 1 igual a 2? Não, o elétron ele não tem intelectualidade. Mas ele sabe que ele precisa ser um elétron. E eu sei que eu preciso ser eu. Então, quando um elétron e eu, nós interagimos, os dois criam uma coisa que é chamada que é um terceiro incluído, que é um conceito que vem do Lupasco. Né? Terceiro incluído. Né? Que é um conceito que vem do Lupasco. É assim, eu e ela. Ela tem a consciência dela, eu tenho a minha consciência, as duas consciências interagem e cria-se entre os dois um terceiro incluído, que é a relação entre os dois. É algo que é aparente? Não. Agora, a gente faz esse tipo de coisa, nossa, o tempo inteiro, só que a gente não leva isso em consideração. O bairro está conectado com a cidade está conectado com o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo está conectado com o Brasil. Você começa a perceber coisas que você está sentindo e o que é isto? O Brasil está conectado com a América do Sul, que está conectado com o continente americano, que está conectado com o planeta Terra. A gente, em menos de um minuto, a gente se conectou com o planeta. Isso aqui pode ser mudado? Óbvio que isso aqui pode ser mudado. A gente afunda sinapses aqui, para cá e para lá, porque o cérebro se acostumou e ele está muito habituado com isso. Por exemplo, música clássica, a gente ouve Bach, ouve Vivaldi, né? Que gostoso, exatamente. E a gente vai ouvir algumas músicas, né, dentro desse curso, a gente vai ver, por exemplo, Bach, Vivaldi, você começa a ouvir, desliga a música, você continua. O cérebro gosta disso porque é tudo muito previsível. Aí você põe Weber, que é considerado o autor quântico, ou Shostakovich, né? Que é um outro completamente quântico. Aí você começa a ver, aí o cérebro fala assim, eu não gosto muito disso, porque eu não consigo prever. Exatamente, não está acostumado. Só que assim,
abre para essa possibilidade. E o cérebro começa, opa, não é tão ruim assim. Depois, no momento seguinte, até que é legal. No momento seguinte, isso é muito bom. Porque o cérebro começa a trabalhar com possibilidades. E ele começa a se abrir para novos caminhos. E isso é uma coisa que é muito interessante. Então, o objetivo de o ser quântico, a sociedade quântica e a mente quântica é a gente observar que nós somos sistêmicos, a sociedade é sistêmica, o planeta é sistêmico, a vida é sistêmica. E que nós não estamos aqui por acaso. A gente está aqui para algum efeito, para fazer alguma coisa que é extremamente importante neste momento. Tá bom, né? Chega, né? Ok? Muito obrigado.